A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, tudo bem com você? Muito obrigada por estar conosco em mais um programa Cada Dia, um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Desejamos que você seja alcançado pelo imenso amor de Deus a partir desse momento. Por isso, continue conosco. Você é uma pessoa muito chorona ou faz o tipo mais durona? Seria o choro uma forma de desabafo? Por muitos anos, carregávamos a ideia de que as lágrimas eram o principal sinal de debilidade de uma pessoa, pois o fato de chorar demonstrava uma personalidade imatura. Muitos diziam que as pessoas choravam porque não sabiam assumir suas faltas e pretendiam inspirar um pouco de compaixão. O choro pode surgir por diferentes razões, seja por tristeza, raiva, felicidade ou até em um ataque de riso. As lágrimas também podem expressar alegria e emoção, mas são mais comuns nos maus momentos, já que são símbolo de angústia e de profunda dor. Lembre-se de que não temos que sentir medo nem vergonha de expressar os nossos sentimentos quando estamos com vontade de chorar. Geralmente, não associamos felicidade com choro ou vice-versa, ainda que em algumas situações alguns digam que estão chorando de alegria. E você, se considera uma pessoa chorona? Em que situações você costuma expressar o seu choro? Em tempos de alegria ou tristeza? Quais as razões que fazem você chorar? Cada um de nós, em algum momento, nos desabamos em lágrimas por acontecimentos que chegaram em nossas vidas, sejam de alegria ou tristeza. Por constatarmos em um número cada vez maior de pessoas dispostas a ocultar, negar e até mesmo a querer pôr fim em todo tipo de sofrimento, imaginando ser possível viver nesse mundo marcado pelo imprevisível sem incômodos. Evidentemente, não estamos aqui propondo, em hipótese alguma, um modo de viver masoquista no qual a pessoa curta ou aprecie a dor, seja ela de que tipo for. Mas estamos simplesmente olhando para a vida sem máscaras ou fantasias. Por fim, precisamos nos desvencilhar dos sentimentos ilusórios e lembrar sempre que todo aquele que rejeita o amor que tudo sofre demonstra não estar disposto a chorar com ninguém e por ninguém, a não ser que tenha o mesmo interesse das carpideiras que aceitavam ser contratadas para chorar nos velórios. Jesus, em sua palavra, disse que quem chora será consolado. Então, se esqueça dessa história de que homem não chora. Precisamos sim respeitar a todos que de uma forma ou de outra encontram no choro um alívio para os seus problemas. Felizes aqueles que choram? Isso nos faz pensar na seguinte pergunta: de que tipo então de choro Jesus estaria falando? Que choro nos dá a possibilidade de sermos abençoados com o consolo que tanto necessitamos? Em outras palavras, a felicidade não depende de lágrimas, mas bem-aventurado é aquele que chora por tudo quanto seja objeto do consolo de Deus. Uma música cantada por Ray Charles dizia: "Nenhum de nós é livre enquanto um de nós é escravo." Que geração desejamos ser? Que tipo de nação queremos construir? Com certeza, num futuro breve, seremos avaliados por aqueles que vierem depois de nós com termos que, segundo eles, servirão para nos identificar. Nossa esperança é que sejamos, eu e você, lembrados como aqueles que na aventura do bem foram bem-aventurados por chorar e crer que a felicidade vem como fruto de nosso relacionamento com Deus revelado em Jesus Cristo, aquele que consola e que se coloca ao lado de todos quantos nele buscam consolo e socorro. Por isso, felizes são os que choram e que esperam o consolo de Deus, pois são esses que vão provar o quanto Deus é bondoso e não há um choro inútil. Aliás, como dizia Érico Veríssimo, a
felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. E acrescentamos, nem os nossos choros diante do Deus que recolhe nossas lágrimas. É possível sermos consolados por alguém que nos dá alívio imediato? O que aprendemos com Jesus e o seu modo de viver? Felizes os que choram. Queremos continuar com este tema com o pastor Rodrigo Leitão depois do intervalo. Mas espere mais um pouquinho, quero te falar sobre um projeto que pode trazer alegria e paz a milhares de pessoas. Como isso? Sendo um parceiro em missão na evangelização do Brasil. Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em IPB na TV e ali você pode se cadastrar como um parceiro em missão. Se preferir, você pode fazer seu cadastro por telefone. Ligue de segunda a sexta-feira durante o horário comercial para 0800 119 105. Fazendo o cadastro pelo site ou telefone, você receberá gratuitamente o livreto de meditações diárias cada dia. Venha conosco nessa grande missão de evangelizar o Brasil. Já já estaremos de volta com o pastor Rodrigo Leitão. É logo depois do intervalo. Não saia daí. Olá, bom dia. E você, tem vivido momentos difíceis onde a decepção, frustração ou angústia diante das adversidades tem te levado às lágrimas? Diante da miséria, da desigualdade, da violência e da corrupção, você chega a chorar de indignação? Jesus, em um dos seus mais famosos discursos, disse que bem-aventurados, plenamente felizes, são aqueles que choram. Seria mesmo possível serem felizes aqueles que choram? Jesus aponta para um caminho que vai na contramão de tudo o que os seus ouvintes desejavam ouvir. Não apenas os seus ouvintes do primeiro século, mas também na contramão do que nós, no século XXI, queremos e gostaríamos de ouvir. Vivemos numa sociedade em que milhões de dólares são gastos diariamente para fazer as pessoas rirem. São inúmeros shows, filmes e muitas outras iniciativas que a indústria do entretenimento realiza para tentar gerar momentos, ainda que passageiros, onde há uma sensação de alegria. Além disso, estamos o tempo inteiro tentando fugir da tristeza, da dor emocional. Muitos até precisam de remédios antidepressivos para conseguir suportar os dias de angústia. Estamos constantemente procurando fugir da dor que nos faz chorar. Aí, Jesus diz que bem-aventurados são os que choram. O que Jesus está querendo dizer com isso? Aqui, Jesus não está apontando para uma experiência filosófica, sociológica ou psicológica. Jesus está apontando para uma experiência espiritual. Antes de dizer felizes os que choram, Jesus disse que felizes eram os pobres em espírito, pois deles era o reino de Deus. Ser pobre em espírito é compreender que não possuímos absolutamente nada para oferecer a Deus, que estamos distantes dele e que carecemos do mover dele em nossas vidas. Aqueles que realmente chegam à conclusão de que são pobres de espírito e nada podem fazer para resolver sua situação diante de Deus, são levados a chorar. O choro aqui aponta para algumas coisas e a primeira constatação é a nossa falência, incapacidade. Perceber que vivemos em um estado em que somos dominados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades e que estamos à mercê do pecado. E somos incapazes de fazer o bem por nossa própria iniciativa. Choramos também ao nos arrependermos da busca pela autonomia, por querermos fazer tudo do nosso jeito e não do jeito de Deus, querendo fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Choramos ainda
pelo desejo de voltar aos braços do Criador, de voltar a ter um relacionamento de proximidade, intimidade com Ele, de voltarmos ao lugar que nunca deveríamos ter saído, a presença plena do Criador de todas as coisas. Mas a promessa de Jesus para aqueles que choram por esses motivos é que eles serão consolados. Percebemos isso de maneira muito efetiva já na parte final do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O consolo de Jesus aos que choram se dará de maneira plena quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, pois naquele momento o próprio Jesus é quem enxugará de nossos olhos todas as lágrimas que derramamos em vida. Que você possa ser consolado por Jesus, que Ele possa trazer uma alegria real ao seu coração e que os momentos de dor e choro possam também te conduzir na direção da maturidade. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por sua companhia e saiba que Deus tem para você muito mais além do que você possa imaginar. E nós queremos orar por você. Envie um e-mail para a gente com seu pedido, nós iremos orar em seu favor. orepormim@ipb.org.br. Nosso programa tem chegado a milhares de lares no Brasil e você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família e não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Forte abraço, fique com Deus e até lá! Cada dia, um programa da Igreja Presbiteriana.